Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Manu, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje é dia 3 de setembro, mas eu já tô com as minhas coisas aqui na cama, prontinhas para mostrar para vocês o que levar nas malas para o Work and Travel. Se eu tivesse $1 para cada vez que eu esquecesse de gravar com meu microfone, eu nem precisava estar fazendo Work and Travel. Bom, eu vou mostrando por partes aqui e vou falar um pouquinho então sobre o que levar, o que não levar, porque às vezes, como nós não somos acostumadas com o clima de inverno, fica um pouco confuso sobre o que realmente tem que usar, como que vai se proteger de um frio extremo, de neve, de menos 20 graus, o que tu vai fazer, porque geralmente é nessas condições que o pessoal vai para o Work and Travel. Mas eu vou então fazer um resumidão, vocês vão ver que primeiro, não é tanta coisa e não é tão assustador assim. O frio, ele é grande, porém, quando se fala de hemisfério norte, pelo menos nos Estados Unidos e nas cidades que estão acostumadas com neve, com receber turistas, são cidades que são preparadas para o frio. Elas são preparadas para não te fazer sentir frio. Então não precisa sentir medo. E vocês vão ver que a maioria das coisas que eu vou falar aqui são coisas que vocês já teriam no guarda-roupa de vocês, porém, sobre fazer camadas de roupas, vocês vão enfiar coisa uma por cima da outra. Então, o que eu diria é que, bem básico assim, é que vocês vão usar roupas larguinhas para poder fazer camadas e assim vocês vão conseguir se virar bem em qualquer lugar. Vamos começar falando sobre as roupas térmicas. Sempre muito importante para começar é colocar roupa térmica. Assim tu vai conseguir superar o frio e vai segurar por mais tempo. Se tu tiver que andar até ponto de ônibus, se tu trabalhar do lado de fora, vai precisar. Vocês vão ver que a segunda pele e as roupas térmicas vocês vão precisando cada vez menos ao longo da temporada, porque vocês vão se acostumando, vocês vão vendo que vocês vão sair e entrar dos lugares muito rapidinho. Mas assim, se tu vai caminhar, se tu vai precisar pegar ônibus, se tu vai fazer hiking na neve, quer fazer trilha, quer fazer algum esporte de neve, segunda pele, roupas térmicas são muito necessárias para vocês verem. Elas são bem fininhas, não precisa ser uma coisa super grossona e elas seguram muito. Eu também trouxe essa legging para ilustrar aquelas meia calças de pelinho dentro, que eu acho que elas são super legais, elas são muito úteis e elas aquecem bem. Tava bem famosinha pela Shein, pela Shopee, enfim, vários desses aplicativos para comprar e vale mais a pena do que comprar lá. Lá, pelo menos, eu não vi e muitas das coisas que eu vou falar estão valendo mais a pena comprar na Decathlon ou mesmo na Shein, na Shopee, por conta do valor alto do dólar. O próximo passo são as roupas de preferência de vocês. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma blusa que eu comprei lá por $5 na Levi's, uma camisetinha, desculpa que ela tá amassada, tá usada, ela é super gigante em mim, mas é uma camiseta de manga comprida normal. Essa aqui eu poderia usar com a segunda pele ou não, como eu disse, tu vai se acostumando ao longo da temporada, vai ficando mais fácil suportar o frio e tu vai vendo que dependendo das camadas e dos casaquinhos que tu usar, tu não vai precisar ficar se entochando tanto de roupa. E todos os lugares que tu vai são aquecidos, então não precisa levar milhares de roupas térmicas e milhares de casacos. Eu já vou mostrar para vocês como que era a composição das roupas que eu usava quando eu estava na rua, que era, por exemplo, quando eu ia nos outlets que eram abertos ou quando eu pegava a van e saía da van para então ir até o ambiente do meu trabalho, que também era aquecido, eu não precisava. Então assim, gente, levem bastante blusinhas dessas, basiquinhas. É isso que vocês vão usar quando vocês estiverem dentro de casa, quando vocês estiverem em barzinhos, então uma coisa mais arrumadinha, mas não muito quente. Todos os lugares são aquecidos. E calça, eu trouxe, por exemplo, uma de minha preferência. Eu peguei só uma mais larguinha, caso esteja muito frio e tu vai andar, por exemplo, tu bota a calça térmica por baixo. Eu, no meu primeiro intercâmbio, eu andava para ir para a escola, eu andava longas distâncias. Quando eu ia para casa dos meus amigos, eu também ia andando, porque era mais perto, não passava ônibus onde eles moravam. Então, eu
queimava a minha perna por baixo quando eu usava calças assim muito finas ou só calça jeans. Então a calça térmica ela já ajuda por isso também, a minha calça. Então sempre levar, como eu estava trazendo de exemplo aqui, uma calça mais larguinha para poder usar as coisinhas embaixo e não ficar tudo apertando, incomodando. Então nós já temos estruturados que dentro dos ambientes vai estar calor ou pelo menos uma temperatura ambiente agradável, né? Nem sempre vai estar super calor, então por isso uma manguinha de manga comprida também é bem-vinda. E é o que eu não tenho e que eu vou me organizar para levar a mais, por exemplo, que eu senti falta. Mas então, o que a gente usa do lado de fora, né? Então, para ilustrar, a primeira camada é camadas. Eu já tinha dito antes, vou repetir aqui, são camadas que a gente usa. Então, eu já tinha trazido minha blusinha. Esse casaco, por exemplo, eu trouxe esse casaco que é desse tecidinho fleece. E por cima disso, mas não precisa ser casaco, por exemplo, tem outra coisa. Vou pegar. Eu separei todas. Eu separei todas que eu tinha. Mas são blusões, né? Blusõezinhos assim, da sua preferência. Mas eu diria uma mais fina, uma intermediária, então uma lãzinha, um fleece, uma coisinha assim mais quentinho. E para finalizar tudo isso, então, um casaco impermeável. Esse aqui eu não diria que é o mais adequado de todos, apesar dele ser da Columbia, ele é de marca, ele é de frio, ele tem essa tecnologia para segurar o calor, enfim. Eu não acho que ele seja assim o mais ideal. E por quê? Porque ele não tem capuz. E ele vai te proteger do frio, só que assim, a gente precisa de muita proteção do frio nos ouvidos e também para tapar o nosso rosto, nosso cabelo, enfim, os olhos, a boca, proteger tudo aqui em cima, um capuz seria super necessário. Eu tinha um, e aí é que eu vou dizer para vocês, esse casaco impermeável, bem de cima, vocês não vão usar dentro dos lugares, vocês não vão usar o tempo inteiro, é só para sair na rua. Então, assim, não precisa ter milhares desses casacos. Um tá suficiente. Eu, por exemplo, usei um, aí ele se destruiu, porque era um que já estava todo se descosturando, não sei o que aconteceu com ele. Aí eu comprei outro e fiquei tendo aqueles dois. Eu usava o outro mais porque ele tinha o capuz, que esse aqui eu acabei cometendo esse erro de não ter. Mas, no fim das contas, só isso era o que eu usava para sair na rua. E daí, na parte de baixo, eu usava só minha calça, na verdade, eu nem usava calça térmica. Tu não vai pegar muito vento, então aquelas sem gola, elas já funcionam, mas eu trouxe essa aqui também, por exemplo, para um dia que estiver mais quentinho, mais para o final da temporada. Geralmente tem uns dias mais quentinhos, então tu pode usar só com uma golinha, talvez uma blusa com golinha, mas nem tanto. Eu achei que muita lã, muita coisa, não é super necessário levar para o intercâmbio. Outra coisa que nós temos que levar, que nos ajuda a manter bem quentinhos, são luvas, meias e cachecóis. E touca. Eu diria que até touca. Muitos dos meus amigos usavam touca pro Bad Hair Day. Então, o dia que teu cabelo não tá muito bom, tu tá corrido, bota aquela toquinha. Se tu vai ter que andar na rua, então uma touca que cubra os seus ouvidos. Ou então até mesmo aqueles tapadores de ouvido mesmo, porque faz frio e o ouvido é um lugar muito sensível. Eu falo muito e reforço o ouvido porque eu tive otite enquanto eu estava lá. Na verdade foi por conta das piscinas que eu fiquei com otite. No quesito de roupa, eu acredito que já estamos quase terminando. Então, era isso basicamente que tu precisa saber, porque normalmente tu vai usar o quê? O uniforme do trabalho, dentro do trabalho, e se tu trabalha do lado de fora, eles vão te orientar a que roupas tu comprar para ficar do lado de fora o tempo necessário, como por exemplo, se você for ser lift operator. Muitos lugares eles já te dão a jaqueta e eles também te levam para comprar a calça térmica. Se tu quiser já do Brasil, se tu achar que o preço compensa, comprar a calça térmica na Decathlon, é uma calça impermeável, térmica, quentinha, enorme,
que tu vai usar para fazer snow. Se tu quer fazer esses esportes também, é bem importante ter essas roupas. Eu acredito que comprando lá tu vai encontrar, por exemplo, muito mais barato. Os meus amigos compraram, eu não comprei, calça para fazer snowboard, esqui. Eles pagaram $20 na loja que eles foram. Então, assim, eu acho que esse tipo de roupa compensa muito comprar por lá mesmo. E aí sobrou, assim, da parte do vestiário, os pijamas, que eu levaria pijamas fininhos. Então, como por dentro tem calefação, pijamas mais finos ou até de manga curta. Eu não levaria só de manga curta porque eu não arriscaria. No final do meu intercâmbio, eles botaram o nosso aquecedor para uma temperatura aqui para nós, que somos aqui da América do Sul, que seria tipo uns 20 graus. É frio, sabe? 20 graus a gente não tá acostumado, então a gente dormia bem aquecidinho. Na verdade, a gente mexeu no termostato, mas não vamos conversar sobre isso. Mas no dia que eles fizeram isso, a gente passou frio. Então, se o teu aquecedor tiver alguma restrição, vai ser 20 graus. Claro, não vai ser 5 graus, não vai ser nada horrível, mas também não para um pijama curtinho. Tu tá indo pro inverno, então faz sentido tu levar um pijama quentinho, porém não precisa ser aqueles de pelo, de pelinho, de essas coisas não precisa, é desnecessário. Outra coisa que eu diria para vocês que é imprescindível levar são os seus itens de cuidado pessoal. Lá eu acho que eles são muito mais caros, não valem a pena financeiramente. Então, até shampoo e condicionador a minha amiga levou aqui do Brasil e ela economizou uma graninha. Não super grana, mas assim, $20 são $20, né? E ela levou do Brasil, então pagou muito mais barato. E itens assim de cuidado, como para fazer a unha, fazer a sobrancelha, sua depilação. Esses itens, levando do Brasil, vão te economizar um dinheiro também. Eu levaria todas as coisas que tu usa, assim, para fazer a tua maquiagem, para fazer os teus cuidados pessoais, eu já levaria aqui do Brasil. E eu acho que essa é uma dica muito boa, porque eu acho que é algo que faz falta se tu não levar. Por exemplo, uma pinça, uma escovinha para fazer a tua sobrancelha. Eu e a Amanda, minha amiga, nós usamos muito esparadrapo para fazer delineado. A gente também, ela também machucou o pé, precisou usar no dedo. Então, itens assim de primeiros socorros, essas coisinhas do dia a dia que pode acontecer algumas coisinhas, é legal já levar daqui. Eu sei que muitas vezes vocês vão levar, mas também não precisa exagerar nas coisas, mas também isso não é exagero, isso é tipo, eu quero economizar, eu vou levar daqui, são coisas que normalmente a gente já tem, então não precisa ficar gastando lá nos Estados Unidos. Coisa que me fez bastante falta enquanto eu estava lá era shortinhos para vocês que gostam de ficar em casa mais confortáveis, levem roupas de ficar em casa, isso é uma coisa que eu diria assim, por favor façam, levem roupa de ficar em casa. Porque vocês vão do trabalho para casa e de casa vocês vão sair. E nesse tema sair, vocês também precisam levar uma roupinha ou outra de sair, porque no Work and Travel vocês vão ter festa, vocês vão ser convidados para ir em barzinho, festa, fazer coisas legais. Então, ter roupa de festa, pelo menos uma blusa bonitinha e uma calça bonitinha, é uma coisa que eu levaria, que eu não levei na minha primeira experiência. Deu certo, eu comprei lá, porém eu levaria daqui do Brasil, se eu tivesse a oportunidade de fazer isso, que na verdade eu vou ter, né, porque eu vou esse ano de novo. E por último, para encerrar esse vídeo de dicas do que levar para o intercâmbio de Work and Travel de roupa, eu vou dizer para vocês levarem roupa de banho. Vocês estão indo muito provavelmente para cidades onde tem bastante coisa para fazer, são cidades turísticas e inverno, então tem muitas piscinas naturais, parques aquáticos fechados, indoors, né? Então eu levaria, se fosse vocês, roupa de banho. Eles também têm esse costume de ter ofurôs, saunas, enfim, eu levaria aqui do Brasil, até porque lá vai ser inverno, vai ser difícil de encontrar e também são muito diferentes, principalmente para as meninas, os biquínis. Eles têm uma calcinha enorme, eles são muito diferentes. Eu vejo muita gente reclamando que lá tem biquínis assim muito diferentes do que nós estamos acostumados a usar.
então eu levaria também daqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ajudado vocês de algum modo. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!